Olá, sejam bem-vindos então ao nosso terceiro encontro da disciplina de estágio 1 e hoje o tema de nossa aula, né, o nosso módulo se chama Exploração da Realidade Escolar e a nossa aula de hoje tem como tema a memória escolar e a formação de professores, as expectativas que vêm, que carregamos, né, quando ingressamos na licenciatura e que relação há com as nossas memórias discentes e se há alguma possibilidade de auxílio através dessas memórias para uma prática docente diferenciada ou mais crítica, ou enfim, né, que nos pertença mais, que seja mais própria nossa, ao invés de ser uma prática por imitação, tá bem? Então, nesse sentido, já antecipando, a memória escolar, ela nos oferece essa possibilidade de reflexão e possibilita, assim, que tenhamos práticas diferenciadas daquelas, né, que vivenciamos enquanto discentes, tá bem? Então, falando um pouco sobre a escola, né, vocês leram o texto que foi disponibilizado no nosso módulo 1, né, na nossa segunda semana. É um texto que falou sobre essa função social da escola, então, né, o alargamento da função social da escola e os profissionais que atuam nas diferentes demandas do espaço escolar. Eu me referi na aula anterior ao assistente social, o papel do assistente social dentro da escola, e preciso aqui dizer que em muitos municípios a realidade da escola não comporta assistente social, né? Em muitas localidades temos os orientadores educacionais, que atuam, então, no serviço de orientação educacional, né? E fazem, então, aquele processo ali de orientação dos estudantes, das famílias, da relação do professor, dos alunos com os professores, né? Vão fazer essa mediação e vão também se interessar pelos elementos sociais da vida daquele aluno, né? Pelos elementos próprios, constitutivos do cotidiano daquele aluno, para poder entender a realidade, então, do aluno que está com determinada demanda no serviço de orientação educacional. Só queria, então, aqui dizer que, embora em alguns lugares a gente tenha a figura do assistente social, como o texto nos aponta, né, em outros lugares nós temos ali, ocupando esse espaço, a figura do orientador educacional, que é, então, uma das formações dadas pela pedagogia. Muitos cursos de pedagogia formam também orientadores educacionais. Os orientadores educacionais também podem vir, né, da sua formação, a ter a sua formação realizada através de pós-graduação em orientação educacional, certo? Então, voltando para a temática da aula de hoje, né, vamos conversar um pouco mais sobre a escola, preparando, assim, as visitas de observação, tá? Então, como nós vamos nos aproximar da escola, que olhar... quais são os aspectos a serem observados, como vamos fazer essa observação, né? Então, pensando a escola é essa instituição que ocupa um espaço muito importante na constituição dos sujeitos. É impossível hoje pensar, na maior parte do mundo, né, um sujeito que não tenha passado pelo processo de escolarização. Então, no Brasil, dos 4 aos 17 anos, obrigatoriamente, os sujeitos devem estar nas escolas. Então, é um ambiente em que um aluno tem contato com uma gama, né, ampla de conhecimentos científicos, históricos, né, que são sistematizados, organizados e trabalhados, então, com os alunos em sala de aula, de modo que eles possam apreender aquele conhecimento que está sendo disposto. Então, a escola, ela favorece, né, um acesso ao conhecimento de todos os cidadãos. Todos os cidadãos, né, num país, no Brasil, por exemplo, em que a educação ela é um direito, todos os cidadãos passam pela escola e formam-se cidadãos dentro da escola também, ok?
Então, além de proporcionar essa apreensão do conhecimento que foi produzido socialmente pela humanidade, a escola também favorece o desenvolvimento de competências. Então, a escola, ela forma, né, em falta de palavra melhor, sujeitos que são competentes para determinadas áreas. Então, no nosso caso aqui, né, a nossa competência vai para o ensino de filosofia e no ensino médio. Essa é a formação dada pelo nosso curso. Embora a gente, né, venha discutindo aí a questão da filosofia no ensino fundamental, de fato, a nossa formação aqui é para o ensino médio. Então, esse sujeito que vai se tornar professor de filosofia no ensino médio, ele deve ser competente no seu fazer, que é ser professor de filosofia para uma determinada faixa etária, né? Para os jovens que entram ali com 14 anos no primeiro ano e vão sair lá aos 17, se seguirem a idade regular, esse professor, então, deve ser competente em ensinar o conhecimento filosófico para esses alunos nessa faixa etária. Ok? Então, isso está lá, né, nos documentos do Ministério da Educação, isso ali está nos parâmetros ainda que é possível consultar, né, os conhecimentos de filosofia dispostos para o ensino médio. Então, lá, né, um dos principais pontos é a formação do cidadão, tá? A formação para a cidadania, ou seja, se perceber enquanto sujeito de direitos e deveres dentro de uma nação, né, participante ativo das decisões dessa nação, não apenas na hora do voto. Então, a escola é esse espaço em que se pode refletir sobre os comportamentos, sobre os valores nas interações dos sujeitos, né? A gente pode pensar na escola, né, como o sujeito se insere na realidade à sua volta, construindo, então, essa representação subjetiva do mundo. Então, pessoal, é importante que a gente olhe para a escola, né, com novos olhos, com olhos de quem ainda não é mais discente, né, mas é responsável, então, por a formação de um sujeito competente numa determinada área, certo? Então, a escola, ela assume essas diversas funções, como a gente já viu, né, que ultrapassam a dimensão pedagógica, ou seja, ali não há só a manutenção do conhecimento científico produzido pela humanidade, mas outras relações, então, outras dimensões, a escola também alcança. Quanto mais o professor se conhece, né, melhor, então, ele faria, né, a dimensão pedagógica. Então, a instituição escolar assume essas funções, né, que extrapolam a dimensão pedagógica, extrapolam a dimensão didática e também a dimensão formativa, porque a escola traz consigo o papel de socializar, tá? E na socialização, inserir o sujeito nas relações, né? Nas relações com os outros, com o mundo. Então, ela também é um espaço relacional, onde eu aprendo as relações entre os sujeitos, ok? A escola, além disso, tem uma função transformadora, e aqui a gente pode pensar o quanto a escola está fazendo uso da sua função transformadora, à medida em que as escolas não alteram o seu modelo há bastante tempo, de modo geral, amplo, né? Não estou falando aqui de experiências pontuais, mas estou falando da grande escola de massa, né? Da escola, nesse caso, então, da escola pública, né? A escola, de certo modo, vem perdendo sua função transformadora, né? Porque nós formamos pessoas da mesma maneira, dentro de uma mesma estrutura em que nós já fomos formados. A escola pouco alterou a sua estrutura, e nesse pouco alterar a sua estrutura, compromete, então,
a sua função transformadora, ok? E também a escola tem a dimensão da inserção dos alunos no mercado de trabalho. É um tema polêmico, né? Se essa é uma das finalidades da escola ou não, né? Formar sujeitos produtivos para o mercado de trabalho. Então, qual é a educação que deveria ser dada a esses sujeitos? Ela é uma educação mercadológica? Ela é uma educação voltada, né, para as demandas da região, em termos de, não de cidadão que eu estou formando para aquela região, mas em termos de mão de obra para atuar naquela região, o que é uma condição diferente, né? Quando eu formo um cidadão para atuar naquela região, ele vai saber quais são os seus deveres e os seus direitos, vai se inserir no espaço de diálogo, vai procurar construir com outros, né? E quando eu formo simplesmente mão de obra para o mercado de trabalho, eu privo esse sujeito de uma das dimensões que é a dimensão crítica. E é a dimensão crítica que pode trazer, então, essa prática transformadora da sociedade. Então, o papel do professor ele é muito significativo. A escola ocupa um espaço bastante importante na nossa sociedade, né? Basta que vejamos agora as propostas, né, que estão sendo pensadas para a educação brasileira, como um todo, desde a educação infantil até o ensino superior, o que essas mudanças significam, né, e quais as discussões que foram feitas com a grande comunidade brasileira, de modo geral, não só com os professores ou com os especialistas em educação, mas com os pais, com os alunos, que são a grande parte interessada desse processo de escolarização, né? E que também têm sonhos, né? Eles também têm desejos, eles pensam a sua realidade, pensam no seu futuro mais adiante, talvez de uma forma diferente. Então, a escola é esse grande espaço de encontro e o professor tem um papel bastante importante na formação desse sujeito, na medida em que ele não apenas vai trabalhar com a competência específica da área em que ele atua, mas também através da sua relação com os alunos, da sua proposta metodológica, né, da sua prática, ele vai delinear um modo de ser professor, um modo de ser um formador de pessoas, né? Então, para que a gente possa começar a pensar esse espaço escolar nas suas dimensões, né, é preciso, então, puxar um pouco pela memória. E a memória escolar, ela tem sido objeto de muitas pesquisas realizadas recentemente, não tão recentemente, mas, digamos, na última década, né, nos fóruns de educação. Por quê? Não estou falando aqui daquela preservação da memória de uma determinada escola. O que eu estou falando aqui é da nossa memória escolar, né, dos professores que atuaram na nossa vida e qual o papel significativo deles nas nossas escolhas profissionais, né? No nosso modo de ser, de ver o mundo. Então, a memória, ela é um dos elementos-chave para a nossa identidade, para a constituição da nossa identidade. Ela é seletiva e ela pode ser individual ou coletiva, né? A memória individual, ela não precisa de uma confirmação de outros sujeitos, porque ela diz respeito àquele sujeito que recorda, né? O fenômeno acontece aí, a exposição de um fenômeno, né, do sujeito que recorda. E a memória coletiva, sim, ela precisa ser corroborada. Então, é muito diferente eu me pensar enquanto aluno, por exemplo, do segundo ano do ensino médio, eu lá, sentado numa sala de aula, o que eu pensava sobre os meus professores. Mas essa memória que eu tenho
daquele momento ali do segundo ano do ensino médio, ela pode ser uma memória coletiva. Se eu conversar com colegas de sala de aula, eu vou ter essas mesmas recordações, eles vão lembrar daqueles professores da mesma forma que eu, ou talvez dos procedimentos, das avaliações. Então, a memória coletiva, ela precisa ser corroborada pelos os demais sujeitos que participam dessa memória. E as lembranças, quanto mais o professor se conhece, mais ele reavalia as suas escolhas e elabora projeções para o desenvolvimento profissional. Então, quando eu olho para essa escola em que eu participei, que eu fui aluno, na sua questão estrutural, na sua questão pedagógica, na sua dimensão lúdica, e numa outra condição, que é agora uma preparação para a docência, eu consigo ver de uma outra forma as práticas que aconteciam na minha sala de aula, na minha escola. Eu posso, me afastando, olhar de uma forma talvez mais crítica, eu posso criar uma identidade, ou firmar ainda mais essa identidade com determinados professores, à medida em que eu me diferencio de outros que não são, para mim, um bom perfil de profissional, certo? Então, eu gosto, como professora, já trabalho com a questão das memórias há algum tempo, e entendo, que quando nós estamos num curso de licenciatura, nós não entramos para esse curso de licenciatura cruz, no sentido de que não conhecemos nada de escola, nem nada de prática escolar, nem nada da prática do professor, não. Nós temos muitos anos de prática, mas não, com um outro olhar, que é o olhar do discente. Nós somos aqueles sujeitos que foram objeto, de preparação de aula, objeto de pensar, de avaliações que foram planejadas. E agora eu me coloco numa outra condição. Eu puxo pela memória para pensar a minha futura prática, para criar a minha identidade docente, para ir constituindo a minha identidade docente, entender qual é a minha concepção de educação, qual é a minha concepção de escola, qual é a minha concepção de teoria, qual é a minha concepção de prática. Então, enquanto professor, eu preciso e vou tomando clareza dessas posições, à medida em que eu também posso recordar o tempo em que fui discente, ok? Dito isso, então, nós vamos conversar, de certo modo, bastante sobre a questão da memória no nosso fórum sobre memória escolar, em que será necessário que vocês retomem lá esse processo de aprendizagem, seja aqueles que foram que são oriundos do EJA ou de outras formas de escola, modalidades ali, supletivos ou mesmo provas de eliminação, tá? Então, que a gente se pense, se coloque nessa condição e se lembre desse ensino médio ou segundo grau ou científico e compartilhe essas memórias de escola no nosso fórum, ok? Vocês vão ficar com um texto para leitura. O texto para leitura é um texto muito interessante desse livro, Estágio e Docência, da professora Selma Pimenta e da Maria Socorro Sena Lima, certo? Então, nós vamos começar a entender o estágio supervisionado e as observações a partir desse texto, ao mesmo tempo que estamos trabalhando com a questão da memória escolar. Uma boa leitura e até o nosso próximo encontro.